apresentação aqui, né? Senão ficar meio tonto durante a aula olhando para um slide de revesgueio assim, mas tá. Tá bom? Vocês aguentam a energia assim? Já aguentaram coisa pior agora, tá? Oi? Primeiramente, galera, muito prazer. Tirando a minha galera ali do Menino Deus, o Cacau eu conheci, mas o resto eu não conheci. Ele é igual o Cacá, você conhece o Cacá do futebol? Deixa eu botar a foto do Cacá aqui, senão eu vou botar ele comigo. Ah, daí tô brincando, olha, fica bravo comigo. Ele falou que eu vou lembrar esse Cacá. Gente! Vamos lá? Tudo bom, gente? Sou o professor Fagundes. Eu trabalho com a galera lá do Menino Deus. Daí todo mundo tá aqui que eu falei sábado de manhã. Eu falei qualquer coisa, menos dar aula, né? Daí ele disse, não, por favor, venha dar aula pra galera do Elite Independência, que precisam de atividade. Eu falei, tá, beleza, tranquilo. Primeiramente, segundamente. Olha só, muito legal mesmo. Pensei que ia ter pouquíssima gente. Geralmente essas aulas de sábado de manhã nos outros lugares que eu trabalho tem tipo 3 pessoas. E é muito frustrante ficar com a semana inteira procurando um negócio diferente. Chega aqui e tem 3 pessoas para prestigiar o meu trabalho. Mas muito legal a parte de vocês. Só essa questão, pessoal, de gente que se dispõe a levantar cedo. Quem queria levantar cedo hoje, sábado? Quem que acordou hoje, tocou o despertador e pensou, eu quero agora mais atividades. Preciso, deixa eu correr. Ninguém, né? Acho que nem eu pensei isso. E acorda assim qualquer dia. Sábado parece que é tortura, parece que é um pouco, né, da net, daí que a vida tá sofrendo. Mas parabéns mesmo, legal, a parte de vocês, gostei de ver. Gente, eu sou professor de geografia, né? Daí vamos trabalhando essa parte de atualidades. Bem legal esse negócio que vocês vão ter hoje, né? Vocês vão trabalhar com outros professores, vários continentes. Eu vou dar para vocês da América, eu vou ter o Gabriel depois, vai dar outro continente, tá? E vamos tentar entender isso. Mas vai cedo, né? Que horas acaba a tarde? Respirem, fiquem calmos que vai dar tudo certo. Mas, gente, não sei se vocês já tiveram essas aulas sábado, pô, até tarde. Dá uma plenitude na alma quando tu sai, quando tu vai embora. Não é a melhor sensação do mundo. Parece que saiu o mundo das tuas costas, tipo assim, ó, foda, cumpri meus deveres. Agora eu vou zoar, vou fumar maconha. Olha aqui. Gente, essa parte de América. Me passaram essa parte. América, eu falei, tá, né? Porque empregado obedece, né? A lógica do sistema capitalista. Mas o que acontece? Vocês têm vários fatos atuais que aconteceram no meio de 2014 para cá, super interessantes relacionados a diversas partes do mundo. Os fatos menos interessantes aconteceram na América. A gente teve tanta coisa na Europa, tanta coisa na África, tanta coisa no Oriente Médio e me passaram na América. Mas tudo bem, tem bastante coisinha aí pra gente falar. Vamos lá? Primeiramente, pessoal, primeira informação, caso vocês não tenham percebido, a América do Sul, a América, não estou de lado, ela é um pato. Tá? Nós vamos lá. Atualidade, isso é cara de questão do Enem, né? América de lado. Parece o quê? Pato. Tá? Gente, de interessante, primeira parte, isso aí, Culpa das Américas. Vocês viram a Culpa das Américas? Também foi a Culpa das Américas? Super evento, né? Vai todo mundo. Gente, a Culpa das Américas aconteceu em abril, na cidade do Panamá, no Panamá. O que tem de interessante, pessoal, nessas reuniões? Quando a gente pega e a gente fala daquela do bloco socialista, lá no início da década de 90, para cá, a gente tem aquela nova ordem mundial multipolar. A gente tem certa hegemonia norte-americana em áreas como área bélica, área econômica, mas a gente tem diversas potências, principalmente a China, chegando com tudo. Nessa nova reorganização do espaço, vocês já devem ter ouvido falar na questão da globalização, certo? Dentro da questão da globalização, um negócio que é muito interessante, até meio antitético, é o surgimento de blocos regionais, certo?
países, nações, se unem para entrar nesse novo cenário geopolítico multipolar em bloco. Principalmente, via de regra, todas as orientações de países, de blocos de países, eles têm uma hierarquia. Mesmo que seja um acordo tácito, ninguém fala nada, tal nação é a nação mandante nesse bloco, a gente sabe. Se a gente pegar toda a orientação de blocos econômicos, você já deve ter ouvido falar naqueles sistemas de cooperação norte-sul, norte-norte. Já ouviram falar sobre isso? Quem acabou de geografia com vocês aqui? O Jordano, tá. Quem? Juliano? Ele foi pai, né? Ele mandou foto do filho primeiro, achei engraçado. Ele foi pai, olha o filho. Olha o filho. Mas o que acontece, gente? Esses sistemas de orientação norte e sul, o que isso pressupõe? Quando a gente usa o termo nações do norte, vocês automaticamente ligam ao quê? Nações desenvolvidas, certo? Nações do sul subdesenvolvidas. Ou seja, dentro desses blocos, tu ainda tem, mesmo que eles propaguem o desenvolvimento comum, tu vai ter... Oi? Tu vai ter uma orientação hierárquica dentro do teu bloco. Vamos ver aí um pouquinho da cúpula. Gente, a cúpula das Américas nada mais é do que... Gente, primeiramente, larga tudo e olha. Quero ver barulho de caneta no caderno. É esse mesmo. Vocês não precisam copiar tudo louquinamente, tá? Eu prometo que eu dou de presente isso aqui pra vocês. Não assim com esses efeitos colados todos, mas eu passo o PDF pra vocês, tá? Mil não vou. Consegue? Então vamos nessa. Quem consegue, consegue. Quem não consegue, não consegue. Gente, encontros periódicos entre os países membros da OEA. Já ouviu falar na OEA? O que é a OEA? Organização dos quê? Estados Americanos, muito bom. Olha ali, gente, um pouquinho do histórico dessa organização que é interessante. Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, vocês lembram, a gente teve aquela reorientação do mundo sobre a égide do sistema bipolar. O que é o sistema bipolar? A Guerra Fria, o mundo dividido entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Dentro dessa disputa, a gente pode citar vários fatores que se originaram dentro dessa disputa. Uma disputa é a disputa por hegemonia no espaço mundial. A gente teve organização, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, para formar sua área de influência, certo? A gente pode citar aí depois da Segunda Guerra Mundial. Lembram da doutrina Truman? O que é a doutrina Truman? Bloqueia, exatamente. Preservar o bloco capitalista do avanço do bloco socialista. Uma dessas táticas do governo norte-americano foi a criação da OEA. Se a gente pensar, pessoal, historicamente, os países da América Latina, todos os países da América Latina têm um histórico revolucionário, certo? Um negócio interessante para o Enem, todas essas revoluções que acontecem na América Latina, qual é o caráter delas, pessoal? No primeiro momento, todas as revoluções, peguem a Revolução Cubana, peguem a Revolução Sandinista no Nicarágua, a Revolução Zapatista no México. Essas revoluções foram revoluções socialistas, comunistas? O que vocês acham? Não. Todas essas revoluções elas têm caráter nacionalista e um caráter de classes populares lutando pela derrubada de um poder hegemônico que não atende muito suas necessidades. Depois é que a gente vai atingir. Elas têm essa tendência a se convergir para um movimento socialista ou comunista. Beleza? Vendo isso, sabendo que a América Latina tem uma super propensão a tendências de esquerda, o governo norte-americano pegou e chegou. A galera da América Latina, a galera da América Latina falou que vamos fazer um negócio aqui entre nós. A gente está aqui, a gente tem que entrar no mundo, a gente tem que se unir, a gente não pode deixar esses comunistas chegarem na gente, porque, né, caso eles venham para cá, eles vão ficar tudo aqui na gente e olha, deixa eu pegar. E aí eles falaram, tá, o que a gente pode fazer? Essa OEA, pessoal, no que vai ser fundamento? Ela busca, a tendência é essa lá no programa da OEA, promover o desenvolvimento dos países da América Latina em conjunto. Quando a gente fala em interesses geopolíticos dos Estados Unidos, a gente pensa, hoje em dia, na atualidade, a gente pensa direto lá no Oriente Médio, né? Mas se a gente pegar um mapa de interesse geopolítico norte-americano, a gente pega só a América Latina. A América Latina é o que os Estados Unidos precisam para dominar o mundo, em sério. Por quê, pessoal? Todos os recursos que eles buscam, por exemplo, o que os Estados Unidos querem no Oriente Médio? Petróleo. Mas do lado dos Estados Unidos é a Venezuela. Tem as maiores reservas de petróleo comprovadas no mundo. Por que ele tem que ir até o Oriente Médio se ele pode ter aqui no pátio dele? Ou seja, todas essas medidas dos Estados Unidos buscam consolidar o seu poder na região e botar essa galera na sua área de influência. Mas olha ali, pessoal, no discurso é bonitinho, né? Integração política, social e econômica, só que a gente não sabe, né, até que ponto se dá essa integração. Tudo isso partiu daquela doutrina neoliberal. Essa expressão, esse termo neoliberal, é familiar para vocês? Sim? Então tá, então vamos seguir a vida. 35 países membros, todos os países
da América. Pergunto para vocês, no primeiro momento, em 48, Cuba fazia parte da OEA? Exatamente, vamos pegar lá. Estava ali no doutrina liberal, então estaria errado eu dizer que o neoliberalismo era mais, tipo, oficialmente em 91, no Conselho de Bonn. Sim, não, totalmente. A doutrina, gostei do que o colega falou, pessoal. O que ele falou e gostei da estrutura dele também. Me interrompam. Não me interrompam de tocar pouco, mas me interrompam de falem comigo durante a aula. Não vai ficar falando sozinho. De louco falando sozinho. Mas, sua pergunta. A doutrina neoliberal, de fato, ela vai ser exposta, o mundo vai assumir o neoliberalismo a partir da década de 70. O que vai acontecer, pessoal? A crise de 29 nos Estados Unidos, ela foi crise do sistema econômico como um todo, não foi? Crise do sistema capitalista, basicamente daquele ideal liberal, livre mercado, certo? A gente teve uma das explicações, é aquela superprodução, ou seja, a doutrina neoliberal por si só mostrou que da liberal se mostrou ineficiente. Depois, lembra daquele cara que fez as reformas nos Estados Unidos depois da crise de 29, aquelas reformas econômicas? Qual é o nome dele? O Keynes. Já ouviu falar do keynesianismo? O que é o keynesianismo, pessoal? Ele é uma doutrina que prega um capitalismo de Estado. Continua tendo um modelo capitalista, mas em vez do investidor ser um agente privado, o investidor quem é que vai ser? O próprio Estado. O Estado investe na economia, a indústria privada trabalha como um todo para girar, e ele tem um desenvolvimento do Estado. O que acontece? Com esse processo, pessoal, a gente teve o surgimento de várias empresas estatais. Se é uma empresa estatal, pertence ao Estado. Seu lucro pertence a quem? A quem? Ao Estado, à sociedade. Então, durante esse período do keynesianismo, que atingiu tanto a América do Norte quanto a Europa, a gente tem um fortalecimento dos Estados, ou seja, os Estados investindo, os Estados retribuindo, tendo essa retribuição financeira dos investimentos, o Estado ficando com dinheiro, várias empresas estatais. A partir da década de 70, na figura daquela primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, a gente vai ter o start oficial do neoliberalismo como? Tu teve um período de fortalecimento do Estado e chegou numa estagnação, que os agentes privados de produção do capital estavam estagnados frente ao poder do Estado. E como é que vai se dar o neoliberalismo? A partir daí tu vai ter a diminuição do Estado. As privatizações, principalmente, são o retrato do neoliberalismo. Tá? Mas aqui, sim, tu já vai ter a gênese do sistema neoliberal, querendo tirar esse poder do Estado. Certo? Isso aí, pessoal, um pouquinho do histórico das cúpulas. É interessante vocês lembrarem disso aqui, principalmente, pode aparecer na prova. A primeira cúpula das Américas. Oi? Já vamos que nós vamos falar tanto sobre Cuba, gente. Não, mas ali... Ele estava ali. Pensem, pessoal. Quando é que Cuba vai se tornar um problema para os Estados Unidos? A partir de 59 com a Revolução Cubana. Antes, ela estava sob o governo de Fulgencio Batista, que era um cara totalmente pró-norte-americano. Olha aqui, gente. Em 94, vai vir um carinha lá, o Bill Clinton. Lembra do Bill Clinton? Quem aqui tem mais de 20? Duas pessoas? Gente, o que está acontecendo com a nossa geração? Eu faço as piadinhas sobre Cavaleiros do Zodíaco, a galera não capta mais as referências. Sim. Isso é um absurdo. Daqui a pouco eu vou falar Goku. Vai te Tá. Olha aqui. Em 94, quem lembra? Porque estudou um pouquinho de história, a gente tinha colega brincadeira. Pode ficar. Eu não conheço Goku, pode ficar. Olha aqui. Em 94, gente, o que eu faço? Em 94, a gente tem o Bill Clinton na presidência dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem aquele sistema político bipartite, que a gente tem os republicanos e os democratas. Você já deve ter visto no House of Cards. A gente tem tendência, aqui no sul do mundo e outros países, a pensar: os democratas são de esquerda, os republicanos são de direita. Isso é verdade? Não. Republicanos é a extrema direita e democratas é a direitinha. Né? Não tem isso aí. O Bill Clinton pegou, pessoal, e ele teve uma ideia que se falava há muito tempo nos Estados Unidos. Se vocês quiserem anotar, né? Foi a tal da ALCA, o grupo ALCA, né? A Área de Livre Comércio das Américas. O que pressupõe isso, pessoal? Transformar toda a América Latina e Estados Unidos numa área de livre comércio, transação comercial sem taxação. Pergunto para vocês, pessoal, quem é que ganha com uma área de livre comércio? Estados Unidos fez de regra. Mas a iniciativa privada ou o Estado ou os governos? Privada. Ou seja, sempre que falarem em áreas de livre comércio, você já atende, já associa diretamente. Livre comércio, diminuição do Estado. Não liberalismo. Tá? E ele vai propor, pessoal, ele vai convocar essa cúpula da OEA, conhecida como Cúpula das Américas, para promover
essa ideia da ALCA. Num primeiro momento, pessoal, a ALCA ela teve muita força. Porque se tu pegar a década de 90 na América Latina, a gente tinha concomitantemente vários governos de tendência à direita dentro da América Latina. Peguem a década de 90. Quem é que estava no poder aqui no Brasil em 94? O FHC, ou seja, o cara era totalmente orientado dos interesses norte-americanos. Por isso que, na gênese, essa ideia teve força. Mas depois, com o passar do tempo, ela foi se perdendo um pouco. Aqui, pessoal, vocês podem ver que ela não tem uma periodicidade muito estabelecida. A partir de 2009, ela vai ser definida. Gente, a partir de hoje, 2009, de 3 em 3 anos, haverá Culpa das Américas, vamos nos reunir. E vamos ver isso aí. Agora vamos falar especialmente do que aconteceu esse ano. Gente, a Culpa das Américas esse ano, vocês devem ter visto, a mídia principalmente, falando bastante sobre a Culpa das Américas. Ela foi, né, todo mundo está esperando com as Américas, porque tinha várias tretinhas rolando na América Latina. É tipo uma festa com várias gente brigada, assim, né? Tava esperando, vai dar treta alguma hora. Tudo bico aí que vão puxar o cabelo. Primeiramente, pessoal, essa questão envolvendo Venezuela e Estados Unidos. Essa questão, pessoal, é extremamente interessante. Esse tipo de questão, pessoal, sincero, quem aqui... Essa turma aqui é de medicina? É de medicina. É mais ou menos. A maior parte é medicina? Ah, que legal. Eu gosto de falar de medicina que depois eu tenho certeza que todo mundo vai me atender de grátis, né? Vou tirar o pedacinho dele. Olha aqui. Isso aqui, pessoal, esse tipo de questão específica sobre geopolítica, isso é mais a cara... Não fala nada. Isso é mais a cara da URGS. Certo? O Enem não aprofunda muito questões geopolíticas, porque a gente sabe que o perfil do Enem não é tão, né, aprofundado. Isso vem mudando nos últimos anos. Gente, entre Venezuela e Estados Unidos aconteceu um negócio muito tenso esse ano. Em 2012, a gente teve eleições na Venezuela. Desde 99 tinha um cara no poder da Venezuela, um cara muito contraditório, que a opinião pública se dividia em torno dele. A esquerda adora ele, a direita odeia ele. De quem eu estou falando? Do Chaves. Do Roberto. Bolantes, não, sou do o que acontece, gente? O Chaves, com essa orientação dele totalmente de esquerda, a primeira medida dele dentro do território venezuelano foi o quê? Nacionalizar todo o petróleo. O que é nacionalizar? O petróleo está em território venezuelano, pertence à Venezuela e a ninguém mais. Essa atitude dele, pessoal, desagradou quem? Sempre que fala em petróleo, a gente fala em alguém que vai ficar mordidinho com essa questão. Rockefeller. Os Rockefeller, certamente. Os Estados Unidos vão ficar bolados com esse tipo de situação. Desde então, a gente tem tentativas do governo norte-americano de minar esse governo do Chaves. Se a gente pegar em 2002, quem aqui tinha idade de lembrar das coisas em 2002? Você já está vendo desenho. No intervalo do desenho apareceu golpe na Venezuela. Você não quer ser tá? Até houve uma tentativa de golpe de derrubada militar do governo venezuelano que o Chaves conseguiu resistir. Desde então ele vem com esse governo, né, sempre criticando o imperialismo norte-americano, esses caras, vem aqui, tirar nossa hegemonia, nosso poder, então tá. O que aconteceu, pessoal? Em 2012 houve novas eleições na Venezuela. O Chaves ganhou, com vantagem tranquila sobre o opositor dele, Henrique Capriles. Só que deu treta depois. O Chaves morreu 3 meses depois das eleições. O que vamos fazer? Vamos botar o vice, vamos fazer novas eleições. A oposição conseguiu fazer novas eleições. Agora quem assumiu foi o vice do Chaves, Nicolás Maduro, disputando contra o cara que tinha ficado em segundo, o Henrique Capriles. Essas eleições, pessoal, foram de acordo com o torcer o rabo. Por quê? A diferença de votos entre o Maduro, o cara do Chaves, e o Capriles foi de tipo 5 mil votos. Ou seja, toda a opinião pública dentro da Venezuela e internacional está fraudada nessas eleições. E a oposição aproveitou o gancho para quê? Para começar a minar o governo. Fraudaram, vão resistir, vão dar golpe, vão derrubar o presidente. E o povo pegou e foi para as ruas. Vocês devem lembrar daquelas manifestações lá em 2003. A galera foi para a rua contra o governo do Maduro. O Maduro, por sua vez, o que fez? Desceu o cacete na galera. Morreram quase 200 pessoas nessas manifestações. Ou seja, era tudo que a opinião pública queria para cair de pau e desestabilizar o governo do Nicolás Maduro dentro da Venezuela. Para completar, o que ele fez? Bom, vou resolver esse problema, né? Vou dar um jeito. O que ele fez? Prendeu o líder da oposição. Daí, né? O bicho pegou. O Leopoldo Lopes está todo lá até hoje. Lembra esse ano os senadores brasileiros foram na Venezuela, né? Lembram? Não viram isso? Foram na Venezuela lá, vamos protestar contra o governo. Foi o AS, foi uma galera. E sério, gente, eles desceram no aeroporto, a galera começou a bater no carro deles assim, eles deram um ré, pegaram o avião e voltaram pro Brasil. Porque viram que o bicho ia pegar a foto deles. Tá? Então aí, pessoal, os Estados Unidos desde sempre pegou e declarou: gente, nosso apoio está com o Leopoldo Lopes, líder da oposição, e olha o que aconteceu. Vocês estão vendo?
o Zema declara a Venezuela ameaça à segurança nacional. Gente, isso aqui tá beleza, tranquilo. Numa questão geopolítica, tu ser uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos é tipo a pior coisa. Vocês sabem outras entidades que são ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos? A Coreia do Norte, a Al-Qaeda, o Talibã, e botaram a Venezuela nesse pacotinho aí. A partir disso, o que eles fizeram, pessoal? Várias sanções ao governo venezuelano. Por trás de tudo isso, pessoal, vocês podem botar sempre a questão do petróleo. Venezuela, eu já falei, maiores reservas comprovadas de petróleo. Dentro da OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, a Venezuela tem uma voz super forte justamente por essa disponibilidade do produto que eles têm. E desde então, pessoal, essas relações entre Estados Unidos e Venezuela ficaram balançadas. Caso perguntem, pessoal, do que deu isso aí na cúpula? O Maduro e o Obama se encontraram na cúpula, conversaram, mas não foi tirada sanção nenhuma. A Venezuela continua nesse status de ameaça à segurança nacional. E os resultados finais da cúpula, tiveram vários entraves justamente por essa disputa. Lembrando que todo acordo que fica direcionado nas cúpulas tem que ser consenso entre todos os participantes. O Brasil, pessoal. A Dilma, basicamente, foi dar uma banda na cúpula. Ela estava aqui, né? Vamos passear na cúpula das Américas, o que acontece. O que pode, pessoal, se ressaltar da participação brasileira de interessante? Isso aqui, gente. Em 2014, vocês lembram do Edward Snowden? Aquele cara, agente terceirizado da CIA, que pegou e divulgou todos os podres do mundo. Que hoje é um cara que é perseguido pelo governo norte-americano. Né? Não pode voltar para os Estados Unidos, ele volta lá e não vê nunca mais o sol nascer e revolta. O que vai acontecer, pessoal? Nesse momento, em 2014, a Dilma estava com uma viagem planejada. Algumas semanas depois para ir aos Estados Unidos. Quando ela descobriu esse negócio dos grãos, ela pegou e cancelou a visita, não quer mais papo com os Estados Unidos. Mas a gente sabe que isso não existe, não querer papo com os Estados Unidos, né? Durante a cúpula vai acontecer essa reaproximaçãozinha lá entre Estados Unidos. Tanto que a Dilma agora está dando uma mão nos Estados Unidos. Ela foi para a Assembleia Geral da ONU e está lá se encontrando com todo mundo. Isso aqui é legal, pessoal. A Dilma foi lá pedir para o Mark fazer o botão não curtir, tá? Do Facebook. Não é brincadeira. Dilma, não curtir. Vou discutir todos os posts. Tá? Gente, o que ela fez com o Mark é um negócio interessante. A oposição está dizendo, a direita está dizendo, a Dilma foi lá censurar a internet, agora ela vai usar o Mark Zuckerberg, que é outro trouxão, e eles vão controlar toda a internet. Mas, na verdade, muito pelo contrário. Qual é que é a ideia deles? Difundir internet gratuita para todo mundo, principalmente ligadas a projetos educacionais. Isso aqui, gente, a Dilma fez meio que o D'Alessandro, propagandas ali, na questão entre Estados Unidos e Cuba. Tá? Ela vai ali. A Cuba vai ficar famosa mundialmente, justamente por essa questão da reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. E a Dilma também estava ali no meio da questãozinha. Aqui é o Raul Castro, eles vão cuidar. Vocês estão bem? Sim. Gente, me interrompa qualquer minuto, sério, de boa, juro. Falou, senhor, calma um pouquinho, deixa eu pensar na vida. Que eu sou aluno também ainda, gente. Eu sei que às vezes ser aluno e ter um professor na frente é um negócio meio torturante. A nossa turma ela é mais quietinha. Ah? Professor, tá, sim, tô me adiantando, tá tudo bem. Não, o filme é legal. Dos Estados Unidos? Via de regra, o que acontece, pessoal? Um país não pode ser declaradamente, gente, eu sou enlouquecido por petróleo. Primeiramente, pessoal, por que todo mundo quer petróleo? Porque ele faz tudo com petróleo. Tu gera energia para o movimento, tu faz meio de tu faz tudo com petróleo. Tá? Então o país não vai assumir esse discurso, eu quero petróleo. Mas se a gente pensar, são discussões geopolíticas, né? São os Estados Unidos, eles estão contra a oposição, estão contra o governo do Maduro. Daí, se tu pensar a fundo, tu pode pensar, por que o Obama está interessado com o governo do Maduro? O Maduro não respeita direitos humanos. Quem é que mais não respeita direitos humanos no mundo? Então você vai pensar, se qualquer reflexão vai levar nesse final, que é a questão da matéria-prima. Tá? Então é ali, pessoal. Reaproximação de Cuba com os Estados Unidos. O histórico da treta, gente. Lembrem aqui, ó. Acho que eu tinha perguntado, foi tu, né? Aqui. Quando, da formação da Organização dos Estados Americanos, Cuba fazia parte do negócio. Ela tinha o Fulgêncio Batista, que era um cara totalmente ligado ao governo norte-americano. Era um ditador ligado ao governo norte-americano. O que vai acontecer em 59, pessoal? Aquela galerinha que vocês conhecem.
Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos, Che Guevara vão lá, vão fazer a Revolução Cubana em 59, vão depor o Fulgêncio Batista. O que vai acontecer, pessoal? Exatamente no momento da Revolução, a OEA anunciou a suspensão do governo cubano, porque, né, uma atitude antidemocrática. O que todo mundo tá aqui? Olha nessa janela aqui, são todos legais. São duas salas, né? Nem eu fico da sala dele. Tá. Mas faz diferença vocês não terem as mesmas aulas, né? Ah, tá. Olha aqui. O que vai acontecer, pessoal? Nesse exato momento, a gente vai ter o rompimento do governo norte-americano com o governo cubano. Olha isso aqui, gente. Isso aqui foi a ata escrita no momento da reunião que optou pela exclusão de Cuba. Leiam que vale a pena. Quem é o colega que sabe ler da turma aqui? Alguém lê mais alto para nós aí, que é muito legal. A adesão por qualquer membro da OEA ao marxismo-leninismo é incompatível com o sistema... Capitalista. Ah, tá. Tinha capitalista. Não tinha o que eu acrescentei para fazer. Interamericano e o alinhamento de qualquer governo com o bloco comunista quebra a unidade e a solidariedade do continente. 2. Posso continuar? O presente governo de Cuba, que se identificou oficialmente com o marxista-leninista, com os princípios e objetivos do sistema interamericano. Esta incompatibilidade excluiu o presente governo de Cuba da participação do sistema interamericano. Gente, os caras foram literais na definição deles. Os caras aderiram, mas se tão fora da OEA, né? Quebraram, não sei como eles interpretaram isso, mas quebraram a unidade da América Latina. Pessoal, pergunto para vocês. Isso aqui teve apoio dos países da América Latina, em geral, essa exclusão? Teve. Quando a gente pensa hoje na América Latina, a gente pensa, não, mas a gente tem total solidariedade com o governo cubano, com o governo venezuelano. A época, não. A época a galera cagou para Cuba. Tanto Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia, na época, não estavam nem aí, nem votaram, sempre tiveram que votar e excluíram Cuba, certo? O que é interessante ressaltar isso aqui, pessoal. Olha o que diz, exclui o presente governo de Cuba. Ou seja, oficialmente Cuba não foi excluída. O governo cubano é que não poderia mais participar das reuniões da OEA. Se o governo não participa, ninguém participa. Tá? Então, pessoal, logo depois disso a gente vai ter essa crise dos mísseis que vai só acentuar essas disputas entre Cuba e Estados Unidos. O que é interessante lembrar, pessoal, a partir disso. Cuba era um país que teoricamente não existia para os Estados Unidos, ficava isento. Qualquer organização que os Estados Unidos participem, qualquer bloco econômico, qualquer organização governamental, Cuba não participa. Gente, tu sofreu uma sanção dos Estados Unidos, tu está condenado à morte praticamente. Imaginem se o Brasil sofresse sanções norte-americanas e os Estados Unidos não estabelecessem mais relações com o Brasil. O nosso PIB ia cair 30%. Com licença. Ah? Com licença. Oi? Com licença. O que vai acontecer, pessoal? A partir desse momento, a gente teve aí 50 anos de desenvolvimento de Cuba. Se a gente pensar hoje, o pessoal lá, eu venho aqui falar de Cuba, esses professores de geografia estudam Cuba. É verdade. O que acontece, gente? Cuba, o governo cubano, ele se mantém até hoje. Se a gente pegar dados de mortalidade infantil, de acesso à saúde, de escolaridade, a gente sempre vai encontrar Cuba no topo desses índices, desses dados. Pergunto para vocês, como é que isso se explica? Cuba é um país que não tem recursos minerais, não tem recursos energéticos, não é uma ilha sem nada. Como é que se sustenta um país desse? Movimentado aqui, né? Tá? Então, gente, essas questões de sanções a Cuba, muita gente criticou durante a história do século XX inteiro, justamente porque os Estados Unidos, teoricamente, condenaram um país à bancarrota. Olha aqui, pessoal, que interessante agora na Cuba. Em 2000, vocês estão ligados, né, que o Obama quer implementar o comunismo nos Estados Unidos. Todo mundo está falando isso aí, ele quer levar a educação de grátis, ele quer botar a saúde tipo o SUS, então ele é comunista. O que vai acontecer, pessoal? Em 2014, em dezembro, o Obama vai anunciar que vai tomar aquelas relações diplomáticas. O que isso significa? Vai possibilitar novamente a abertura de embaixadas norte-americanas em Cuba e de Cuba nos Estados Unidos. Em 2015, pessoal, vai acontecer isso aqui. Se vocês verem aqui, ó, olha a data disso aqui, 28 foi essa semana.
agora na Assembleia Geral do ano. Oi? Tu falou, tipo, como é que isso se explica e não respondeu. Achei que tu ia falar e esqueci que entrou alguém. Sim, sim. Não, geralmente a galera não quer saber, mas tá beleza. Gente, Cuba, a gente tem um modelo socialista em Cuba. Modelo socialista, né? Basicamente. Alguém já foi para Cuba? Alguém que já foi mandado para Cuba? Muitas vezes. O que acontece, pessoal? Cuba é um país autogestionário. O que significa? Tu tem um governo, tu tem um modelo de produção. Caso perguntem para vocês, caso apareça na prova, inexistem em Cuba empresas capitalistas, empresas multinacionais? É falso, existem. Tu tem muito capital internacional envolvido em Cuba. Só que os Estados Unidos procuram sempre limitar investimentos. Tu tem um valor X para investir em Cuba, ditado pelos Estados Unidos. Cuba, pessoal, até hoje, por mais incrível que pareça, ele sobrevive de quê? Ele tem um país maior produtor de açúcar do mundo. Ele é exportador e ele se apega até hoje a um modelo de economia brasileira lá no século XVII. Tá? Basicamente isso, pessoal, são as possibilidades de Cuba. Eles sobrevivem muito de investimentos estrangeiros. Se a gente pegar agora 2014, a Dilma investiu, vocês viram isso? 200 milhões em Cuba. Isso aí, pessoal, ainda bem que eu falei nisso agora, não está na nossa sala, mas é uma coisa que está para aparecer. Vocês viram aquela construção do Porto de Mariel em Cuba? Que o Brasil está conhecendo, então, essa Dilma vai começar um porto em Cuba e os nossos portos aqui, né, a Deus dará. Gente, eu vou contar uma fofoca geopolítica para vocês, não pode para ninguém. Vocês sabem quem instruiu a Dilma a construção do Porto de Mariel? Os Estados Unidos. Por quê, pessoal? Porto de Mariel, teoricamente, oficialmente, os Estados Unidos, né, embargos a Cuba, não pode fazer investimentos em Cuba. Só que o que vai acontecer? Os Estados Unidos, aquele Porto de Mariel, pessoal, é uma região estratégica. Aquilo vai funcionar tipo como um depósito dos Estados Unidos dos portos americanos. Aquilo vai ser o almoxarifado norte-americano. Se tu pegar as transações comerciais que vão acontecer ali, 90% são transações comerciais ligadas à rota para os Estados Unidos. Ou seja, Porto de Mariel, em Cuba. Tá? Ou seja, né? Daí você já tem ideia de como funciona ali. A gente foi vida de verdade, né? Tem as falciane, né? Essas coisas tudo. Uma coisa interessante vocês lembrarem, pessoal, foi o meio de campo que o Papa fez. O Papa veio aqui para agitar, né? Vocês viram, né? Só queria, né? Festinha, foi lá, foi em Cuba. Desculpa perguntar, mas em relação a esse ponto que o Brasil financiou em Cuba, também não tem a ver com o novo canal. O canal é Nicarágua, não tem muito, Não? tá? Não tem muito a ver. Tá? E ele é um projeto para aqui dentro. E nós vamos falar desse ponto. Deu spoiler baixo, tá? Olha aqui. Tranquilos, pessoal? Então, caso apareça. O Obama, os democratas, estão muito propensos a aprovar a divulgação dos embargos a Cuba. Cuba vai voltar para a OEA, vai voltar para organismos econômicos. Só que a oposição não está muito interessada na entrada de Cuba. A oposição, os republicanos batem pé contra a entrada de Cuba. Vamos ver, né? No que vai dar isso aí. Gente do céu. Aí, pessoal, o que fica de interessante dessa Cuba? O que mais chamou a atenção do mundo foi isso aqui, a representação. Por quê? Se a gente pegar década de 2000 para cá, a gente tem uma sucessão de governos de esquerda na América Latina. A gente tem o Evo Morales na Bolívia, a gente tem o Rafael Correa no Equador, a gente tem a Cristina na Argentina, a gente tem a Dilma no Brasil. E o que isso proporciona, pessoal? Muita solidariedade aos companheiros esquerdistas, ou seja, dentro do governo cubano, dentro da América Latina, tem muita importância. As outras cúpulas geralmente não se levavam a cabo, porque tudo que os Estados Unidos propunham, a América Latina de maneira geral ia contra, justamente por essa solidariedade regional contra os interesses norte-americanos. Caso apareça. Por que os Estados Unidos quiseram essa reaproximação agora? Justamente porque, dentre acordos comerciais na América Latina, estava muito complicado para os Estados Unidos, eles não estavam conseguindo nada. E eles viram, gente, temos que mudar nossa postura, nossa posição. Vamos começar a reassumir compromissos com essa galera para a gente ter mais liberdades econômicas. Toda Cuba, pessoal, ela pressupõe isso aqui, uma declaração oficial, tudo que ficou acertado. Mas lembrem, toda declaração oficial tem que ser consenso, todos os países têm que votar a favor. A gente tinha uma dicotomia entre Estados Unidos e Venezuela e isso deu muitos entraves nas resoluções. Isso aqui, gente, vocês podem ver muito. Contratos, acordos na área de saúde, educação, migração e preservação ambiental. Mas tudo coisa genérica, pessoal, nada fica acertado. Vamos fazer isso. Gente, passando um pouco pela questão da América Latina, mais para nós no Sul, essa questão da Unasul é muito interessante. Caso apareça, pessoal, a Unasul
pode ser vista. Vocês já viram falar da Unasul? Trabalharam alguma coisa sobre? Então vamos dar um parâmetro geral. A Unasul, pessoal, o que ela pretende? Ela vai ser um bloco dos modelos de bloco econômico que a gente tem aqui na América Latina, tipo o Mercosul, só que ela pressupõe. Mercosul, pessoal, se tu pega todos os acordos que giram em torno do Mercosul, é sempre um fator que está envolvido, primeiramente. Um fator principal, que é o cara que baliza sempre as negociações. Que fator é esse? Social, demográfico, econômico. É sempre economia envolvida, certo? A Unasul, pessoal, ela vai ter um propósito um pouco diferente. Se tu pegar dentro da América Latina, tem o Brasil, 6º maior PIB do mundo. Tu tem a Argentina, 13º PIB do mundo. Economicamente, as nações da América Latina, na teoria, não vão mal. Só que esse desenvolvimento econômico, ele tem uma correspondência social? De desenvolvimento social? Não tem. Então, a Unasul vai vir com esse propósito. Fazer o desenvolvimento econômico sempre aliado ao desenvolvimento social. Um pouco diferente. Ela vai reunir esses dois bloquinhos pré-existentes aqui, o Mercosul e o Pacto Andino. O Mercosul vocês conhecem, o Pacto Andino um bloquinho lá desde a década de 60 que envolve Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. O Chile saiu na década de 70 com a entrada do Pinochet. Tá? O que eu acho interessante vocês lembrarem, pessoal, da Unasul? Vocês já estão na União Europeia, certo? Sim. Então tá. Sentiu uma crítica? Tá. Gente, a União Europeia, dentro dos acordos da União Europeia, a gente tem aquele tratado, Acordo de Schengen. Já ouviram falar? Querem que eu escreva aqui para vocês notarem? Vocês não contem pro professor que vai dar a Europa que eu falei isso aqui, hein? Ela vai falar que eu meti a mão na boca dele. Olha aqui, gente. O Acordo de Schengen é o tratado de livre circulação de pessoas dentro da União Europeia. Quem já foi para a Europa tem escuta, sabe. Qualquer habitante, qualquer cidadão de nacionalidade de algum país dentro da União Europeia pode circular livremente dentro dos países membros do bloco. Tá? Isso aqui, pessoal, o Passasur, vai ser, teoricamente, um Acordo de Schengen dentro da América Latina, dentro da América do Sul. Todos os países membros da Unasul agora pressupõem-se a livre circulação. Ah, professor, mas eu já fui para a Argentina, eu já fui para o Uruguai e não precisei de passaporte. Verdade? Verdade. Mas por quê? Por causa do Mercosul? Também não. Por causa de acordos bilaterais assinados entre as nações. Nada relacionado a blocos. Só mostrar para vocês, pessoal, um vídeo que eu tinha aqui sobre a Copa das Américas. Pode ser? Não fica olhando nos arquivos. Eu tenho o meu próprio sistema aqui. Muito obrigado. O que está escrito aqui? É isso aqui? Ah, tá. A 7ª Cúpula das Américas entrou para a história como uma das mais célebres edições. O aperto de mãos entre o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o colega cubano Raul Castro encerrou o último capítulo da Guerra Fria na região. Foi uma conversa franca e produtiva com Raul Castro. Posso dizer que após as conversas que tivemos até agora por telefone e esta última pessoalmente, somos capazes de falar abertamente sobre nossas diferenças. O caminho para a normalização ainda é incerto, mas o governo cubano afirmou que não vai colocar obstáculos nas negociações. Não há nenhuma condição imposta pela parte cubana para restabelecer as relações e a abertura de embaixadas. Poucas foram as vezes que os Estados Unidos foram aplaudidos por toda a América Latina, mas nem todos elogiaram Obama. Vários presidentes latino-americanos, historicamente, têm enfrentado políticas norte-americanas
que qualificam como imperialistas. Hace momento decía el presidente Obama. Só agora o presidente Obama diz que vai ajudar Cuba. Tem também que reparar os danos que o país sofreu por 50 anos. Os Estados Unidos suspenderam algumas sanções contra Cuba em dezembro, mas muitos se perguntam se a Venezuela não caminha no sentido oposto, como novo inimigo dos Estados Unidos no continente. Gente, aquele negócio ali das reparações, tá, parece nada a ver, mas economistas, eles estimam que só pela questão do embargo dos Estados Unidos a Cuba já perdeu 400 milhões de dólares nessa história só por causa do embargo. Imagino que isso não significaria para uma ilhazinha desse tamanho, né, em questão de desenvolvimento econômico. Tá? Voltando, gente, então, lembrem da Unasul por causa desse fatorzinho aqui, o acordo de Schengen Latino. Isso aqui são os países que são membros, fazem parte da Unasul, pessoal, todos os países da América do Sul, menos a Guiana Francesa, que é? Eu não sei se continua o mercado do leite no top também. Qual? O Massassur? Ele é justamente o Tratado de Schengen sul-americano. Tá? Isso aqui, pessoal, ele foi criado em Brasília, mas ele precisaria necessariamente da assinatura de 11 dos 13 países sul-americanos. Em 2011, o Uruguai aceitou entrar na jogada e foi levado a cabo a União das Nações Sul-Americanas. Esse aqui, gente, agora voltando mais para uma questão econômica do governo da União Europeia ainda. Muito se fala, pessoal, se falava ano passado sobre esse tal acordo que ia sair entre o Mercosul e a União Europeia. Mercosul, você sabe aqueles dados básicos, acordo, né? O mercado comum do Sul. Lembra daquelas etapas de integração econômica? Vocês ajudaram nisso? Tem a primeira etapa, área de livre comércio. A segunda, União Aduaneira. Terceiro, mercado comum. Quarta, União Econômica. Pergunto para vocês, esse nome do Mercosul é uma pegadinha, né? O que é o mercado comum do Sul? Oi? Estamos no segundo passo, estamos numa União Aduaneira. Caso apareça na prova, pessoal, não dá para definir, porque quem se define se limita. Como assim? O Mercosul está num passo de transição entre União Aduaneira e Mercado Comum. Tá? Ele tem alguns planos para chegar ao Mercado Comum, mas isso é só para um futuro distante. Esse acordo, pessoal, o que ele pressupõe? O estabelecimento de uma área de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Pergunto para vocês, pessoal, entre esses acordos, como envolvem países? Países da América do Sul, via de regra, de maneira geral, são produtores de produtos primários. União Europeia, produtos industrializados. O que difere basicamente, pessoal, produtos primários e secundários? O preço, o valor agregado. Produtos primários, baixo valor agregado. Produtos secundários, que sofrem processo industrial, têm muito valor agregado. Ou seja, quem fica na parte baixa sempre vai pagar mais caro. Vai vender seu produto, sua matéria-prima, mais barato e vai comprar ela de novo, transformada depois mais caro. Ou seja, teoricamente, é a desvantagem para quem está em desenvolvimento. O Brasil, pessoal, durante muito tempo, bateu o pé contra o acordo. Só que agora aconteceu em 2015 o negócio, né, meio que uma crise econômica, e o Brasil voltou a ter interesse na área de comércio justamente para estimular o comércio na região aqui. Tá? Outra coisa, gente, que até pode aparecer nas provas, é essa crise interna que está acontecendo dentro do Mercosul. Com essa mudança de posição do Brasil, de agora ser a favor desse programa, desse modelo, tem um país que está totalmente oposto e que está até ameaçando sair do Mercosul. Sabe que país é esse? Argentina. Se a gente pegar, pessoal, pensem na teoria. A gente tem um governo no Brasil, a Dilma. A Dilma é esquerda ou direita? A Dilma é ambidestra, ela bate com as duas. Mas tá. Teoricamente, nós temos um governo do PT, um governo de centro-esquerda. Mas se a gente pegar o nosso ministro da Fazenda, que é o cara que toma todas as decisões econômicas do país, quem é? Joaquim Levy. Que é um cara que é aluno do Armínio Fraga, que seria o ministro da Fazenda do suposto governo Aécio. Ou seja, há diferença ideológica entre a orientação desses caras? Não, não há. Tá? Então a gente tem um governo de esquerda, mas com medidas econômicas totalmente à direita. Se a gente pegar na Argentina, Cristina Kirchner, assumidamente um governo de esquerda, e a sua base de governo também de esquerda. Obviamente, toda posição que o Brasil tome, a Argentina tende, por ideologia, a ir oposto, ir contra. Tá? E é o que está acontecendo agora. Essas tentativas de livre comércio, isso é coisa que não agrada o governo de esquerda. Ou seja, a Cristina está muito incomodada. Até, pessoal, quando a gente fala de imperialismo, a gente fala, os Estados Unidos é imperialista, que feio, o Reino Unido é imperialista. O Brasil não é imperialista.
Gente, o Brasil é o país mais imperialista que tem por aí, dentro dos índices de desenvolvimento. Sempre a decisão do Brasil, a opinião do Brasil, as necessidades do Brasil em primeiro lugar, depois o resto. Vocês acham que são bonzinhos, né? Tá. Isso aqui, gente, uma coisa que se falou bastante, a questão envolvendo Venezuela e Colômbia agora em 2015. Gente, aqui, um mapinha da região, está vendo aqui áreas de fronteiras, quase 5 mil quilômetros de fronteiras entre Colômbia e Venezuela. O que acontece, pessoal, nessa região? Desde 2013, a gente já falou da crise da Venezuela, o que vai acontecer? O governo venezuelano, pessoal, durante o governo Chávez, ele passou por um período de desenvolvimento. Por quê? Ele nacionalizou o petróleo, os lucros do petróleo pertenciam à Venezuela. Caso apareça, a Venezuela, ela tem alguma economia desenvolvida, industrialmente, ou em agricultura, ou qualquer coisa? A gente não tem. O que eles têm? Grana do petróleo. Ou seja, alimentos, necessidades básicas, eles importam grande parte. Como é aquele governo mais socialista, eles têm a proposta. Temos vários alimentos, abastecimentos de mercado, subsidiado pelo governo. O governo compra, bota lá à disposição nos supermercados populares, que vendem abaixo do preço. O que vai acontecer, pessoal? Com a questão da crise, obviamente, tu vai ter a questão do desabastecimento. O governo dificilmente assume, a culpa é nossa, e eles vão botar a culpa em fatores secundários. O que vai acontecer, pessoal? Houve um conflito, ele aconteceu em junho de 2014. Um conflito entre, teoricamente, soldados colombianos e soldados venezuelanos na área de fronteira. A Venezuela acusou. Gente, quem valeu a gente foram milícias colombianas, né, para justificar a desestabilização do governo. Gente que foi paga pela oposição colombiana, que é de direita, para desestabilizar o nosso governo de esquerda. Eles que pagaram, então aqui tentando, né, nos derrubar. O que acontece muito, pessoal, é a questão do narcotráfico. Muitas vezes ligado às Farc. Estão ligados nas Farc? Gente, o nome é Farc, né? Mas a mídia fala tanto as Farc, todo mundo fala, foi as Farc. Não, é Farc. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Lá no início deles, pessoal, na década de 70, era um governo, uma milícia paramilitar com tendências à esquerda, que é promover a revolução na Venezuela. Mas foi tendo uma organização de crime organizado, foi subindo com o narcotráfico e virou o PCC venezuelano. Tá? O que vai acontecer, gente? Por questões envolvendo essa questão do contrabando, ele diz, como a gente tem supermercados com produtos subsidiados pelo governo, que vendem produtos abaixo do preço, a galera da Colômbia vem, atravessa a fronteira, vai nos supermercados populares, compra tudo e vai embora e leva para a Colômbia. Isso é uma das causas do desabastecimento na Venezuela. Hã? É? Sim, tem informações? Lá em Roraima, o pessoal mais faz isso. É ir no super venezuelano? Oi? No supermercado venezuelano? Sim, atravessa a fronteira para abastecer os taxistas e vão. Isso é verdade, o pessoal de Porto Velho, de Boa Vista, eles normalmente fazem compra e sai mais barato. Lá em Lacre também. Gente, olha só em Porto Alegre, vamos lá, gente, estamos perdendo. Mas pensem bem, pessoal, vocês não iriam. A galera aqui da fronteira, nós vamos longe, em Aceguá, aqui, a galera abastece onde o carro? Nos postos de Ipiranga, para ter quilômetros de vantagem? Não, vamos lá. Quilômetros, só quero quilômetros no meu carro, não quilômetros para jogos do Inter. Tá? Olha aqui, tá? Então vocês viram, temos exemplos empíricos aqui da questão do contrabando, e também pode então justificar a causa do desabastecimento. O que aconteceu, pessoal, dentro disso? A Venezuela fechou as fronteiras com a Colômbia e declarou mais ou menos um estado de alerta contra a Colômbia. Isso aqui foi o resultado, pessoal. Eles deportaram à força 1.500 colombianos de território, de áreas de fronteiras venezuelanas com a Colômbia. E a galera, com medo de represálias, muita gente pegou e fugiu da Venezuela. Os colombianos pegaram e voltaram para a Colômbia. Isso aqui, olha só, gente, aula de atualidades, extremamente atual, só notícia atualizada aqui, ó. 28/9, foi isso aí, foi essa semana. O que acontece, gente? A Venezuela está voltando atrás, tá, né? Desculpando a Colômbia, estão se acertando, permitir a volta de colombianos deportados. E quem quiser voltar, pode voltar de novo, que não vai ter problema. Tranquilo? Boa. Podemos seguir? Não quer ir no banheiro, tomado, nada? Não, fica paz. Gente, chegamos um pouquinho mais para a América do Norte. Gente, você deve estar pensando, ou não, né? Ah, sorry, América Central. Gente, alguém já viu questão de América Central em prova? Por que não se fala na América Central? A América Central existe. Assim, existe. Eu vi o meu sonho da vida.
Mapa da América Central. Primeira questão, prova de geografia, primeira questão. Um mapinha só da América Central. Encontre a Guatemala. Geral errado. Ou não, sei lá. Gente, sobre o México. Vai ter uma crise no México agora, esse ano. É interessante a gente pegar um pouquinho do cenário mexicano. Quando pensem, com a cabeça de vocês, né? A gente pensar em muita coisa, mas pensem no cérebro de vocês. Quando a gente fala em México, que imagem vem à cabeça de vocês? Comida, pô. Tequila. Chaves. São boas referências do México, né? Chaves, tequila, comida, burrito, tá? Vamos pro México. Tá. Mas o que acontece, pessoal? Desse desenvolvimento da América Latina, a percepção que se passa é que ela segue a orientação dos países da América Latina na questão social e desenvolvimento econômico. Gente, o México, ele é, ali, olha o PIB do México, ele é o 14º PIB do mundo. Ele é o segundo maior PIB das Américas, da América Latina, depois do Brasil. Ou seja, é um país teoricamente desenvolvido. Eles têm muita disponibilidade de petróleo e uma economia diversificada. Também vão entrar naquele processo que o Brasil entra, daquela indústria maquiadora. Manjam, né? Mandam as peças, os produtos e a gente só remonta. O México também entra nessa. Mas, assim como o Brasil, a questão da desigualdade é uma questão muito forte que é um território mexicano, a despeito desse desenvolvimento. Oi? Não, estavam falando na mídia ano passado de uma empresa norte-americana que foi indiciada pelo governo do México, porque eu não lembro de que produto ela fazia, mas eles faziam os produtos e eles cavavam poços gigantes nas terras mexicanas para colocar os dejetos, né? Isso, e tapavam. Aí eles estavam sem água potável, tanto o caso repercutiu muito, porque era o governo mexicano que estava. Gente, agora tu deu um spoiler porque tu entrou totalmente no que a gente vai entrar. Nessa aqui, não spoiler não, tu não falou, mas a questão das controvérsias que a gente tem visto no governo mexicano nos últimos tempos. Mas, gente, isso aí que o colega falou, isso é uma prática mais que comum no mundo afora. A gente tem, na América do Norte, a gente tem o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Fazem parte Estados Unidos, Canadá e México. O que esses três países têm em comum? Estão na América do Norte, né? Porque se a gente pegar fatores econômicos, sociais, culturais, não tem nada a ver. Qual é o interesse de Canadá e Estados Unidos no México? Explorar matéria-prima, mão de obra. Nesse acordo de comércio que ele pressupõe, empresas, indústrias multinacionais, tanto norte-americanas quanto canadenses, podem se instalar em território mexicano. Podem produzir, podem utilizar a mão de obra, mas elas têm liberdade total de remessa de lucros. O que significa isso? Tudo que se produz lá, volta para a região de origem. Pergunto para vocês, se vocês vão ser uma saia igual, elas têm um cobertor. Pergunto para vocês, pessoal, isso desenvolve território? Não desenvolve. Tu tem, os trabalhadores ganham o seu salário, o que eles faziam antes? Pode ser, eles gastam esse salário antes, eles vão para Miami comprar iPhone, eles gastam território mexicano. Gastam território mexicano e isso movimenta a economia. É essa a contrapartida via de regra que a gente vê. Mas tá? Olha aí, gente. Então isso não é desenvolvimento. Oi? Então não é desenvolvimento local. Tu tem macro desenvolvimento não, desenvolvimento de território não, mas tu tem movimentação da economia sim, tá? Porque não são investimentos pesados, né? Só o gasto dos salários. Isso aqui quase caiu. Lembram disso? Vocês viram isso? Gente, são coisas mais absurdas que aconteceram nos últimos tempos e a mídia internacional não tá bom. O que aconteceu, gente? Essa cidade de Iguala, no estado Guerreiro, no México. 43 estudantes, eles estavam saindo da cidade deles. Eles são aqui, dessa região mais para o sul, aqui perto da cidade do México, indo para Iguala fazer os seus protestos contra o governo. O governo do mexicano, pessoal, o que ele fez, teoricamente? Essa galera saiu da cidade de origem deles. Eles são daquela região ali, Ayotzinapa. Essa expressão ali, pessoal, Chiapas, se refere à etnia dessa galera. Se a gente pegar a questão indígena dentro da América Latina, isso tem uma presença muito forte, pessoal. Só no Brasil que a gente resolveu virar de costas, de vez, para a questão indígena. Em qualquer outra nação a gente tem ainda tanto tentativas de preservação territorial e cultural dessa galera. Eles são de uma escola rural, eles eram estudantes tipo de magistério, estavam estudando para ser professores. E o que acontece, pessoal? Esse movimento aqui, Exército Zapatistas de Libertação Nacional, está ouvindo falar nisso? Ele é um movimento guerrilheiro aos moldes da gênese da FARC. Mas o que acontece? Eles ainda continuam com as perspectivas de revoluções sociais. Eles têm seus territórios, eles têm autogestão, é um negócio meio tranquilo assim, eles abandonaram um pouco das táticas de guerrilha.
E essa galera, eles estavam indo para a cidade protestar contra cortes do governo local na educação. O que aconteceu? Eles tinham, por praxis deles, eles tomaram ônibus. Pegaram, invadiram o ônibus na empresa de ônibus local e foram em direção à cidade de Iguala para ir no protesto. Então, o que aconteceu? No meio do caminho, a polícia parou o ônibus, com esses 43 estudantes. Parou o ônibus, tirou todos do ônibus e enfiou nas viaturas. Dizem as más línguas que botaram esses 43 estudantes em 5 viaturas. Me diga como. Né? Carro de palhaço, sem parar. E o que a polícia fez, pessoal? Isso já foi investigado e foi revelado, isso é verdade, não é mais teoria. A própria polícia, a mando do governo, entregou os estudantes para o cartel local. Sabe o que é o cartel, né? Uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. O cartel dos guerreiros. Entregou para o cartel, alegando que essa galera, que os estudantes, pertenciam à facção rival. O que o cartel fez com a galera? Acho que é mais fácil perguntar o que a galera não fez com o cartel, com esses estudantes, né? Mataram e carbonizaram todos. Isso aí, pessoal, quando foi levado à tona, obviamente, tu tinha envolvimento do prefeito. O prefeito de Iguala, esqueci o nome do cara agora, a campanha dele foi financiada pelo cartel dos guerreiros. O próprio cartel de drogas era o aliado do cara. Tipo, sei lá, quem tá vendo Narcos é aquela relação, né? O governo totalmente ligado ao tráfico de drogas. E aí tá, pessoal. Obviamente, o povo foi para as ruas e isso repercutiu internacionalmente. Mas agora, pessoal, se falar nisso aqui, não, nunca mais, matou, foi a mão do prefeito, o governo está envolvido. Assim, é assim que as coisas acontecem. Tá? Faz um mês e morreu o assunto. Tá? Então isso aí pode aparecer. Isso aqui, pessoal, essa questão trouxe à tona, felizmente, esses casos aqui, ó, agrava-se a crise de desaparecimentos. Olha aqui, isso aqui, descoberto de 129 corpos. Isso aqui, pessoal, acontece mais ou menos como acontece no Brasil. A gente tem o Brasil nas nossas escalas guardadas. Olha o que acontece nas cidades do interior. Um exemplo que agora aconteceu no Brasil, que veio à tona, porque estava no Instagram, o negócio da prefeita ostentação, vocês viram, né? Não sei que ostentação, né? Aquele vestido feito, mas tá. Tá a menina lá, a menina na cidade do interior do Maranhão. Essas coisas, pessoal, de governos locais, de matar, isso acontece no Brasil, desde que o Brasil é o Brasil. A gente não tem ideia do que acontece no interior do Brasil. Alguém que já viajou pelo interior do Brasil? Cara, principalmente na região centro-oeste e norte. Tu vê as coisas mais... Você é do Acre? Que legal. De onde tu é? De Rio Branco? Eu estive em Cruzeiro do Sul, em fevereiro. Um amigo meu. E eu fui só pra ver se tava lá mesmo. Não, e o meu amigo, ele... Não nessa oportunidade. Gente, só pra citar a minha cabeça. Esse meu amigo, ele foi pro Acre, né? Ele tava aqui, tava meio sem ter o que fazer, e falou, vou fazer um investimento estrangeiro. Onde? No Acre. Ele foi pro Acre. E ele abriu uma indústria de incineração de lixo hospitalar. Ele tá milionário. Milionário. Riquíssimo. Gente, ele tem uma chopeira na casa dele. Porque a chopeira tem sempre cerveja, né? A chopeira é chopeira, mas tem que estar perto que sai o negócio. Tá? E ele tá lá. E o nome, tipo, gente, incineração de lixo hospitalar é um negócio totalmente nocivo ao meio ambiente, porque, né, o tratamento dos rejeitos também é necessário. Ele não faz porra nenhuma. E o nome da empresa é Ambiental. Quando eu fui conhecer a empresa, eu me senti violando uma lei do Código dos Professores de Geografia, aceitando aquilo. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Dentro do interior, essas questões de eliminar a oposição, de matar, isso é normal. No México, principalmente, por quê, pessoal? Todo governo do México, invariavelmente, vai entrar em conflito com sociedades indígenas. Porque toda sociedade indígena, aqui, o que a gente tem nossa noção do índio? Temos que socializar o índio, botar o índio na sociedade. A gente vê os índios na Amazônia, traz a galera para a cidade. Não, pessoal. Etnia indígena, eles querem preservar sua identidade. Aqui no Brasil, tem se abrido mão, justamente por medidas do governo que não respeitam isso. Mas na América Latina, no geral, na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia, no México, as populações indígenas batem pé, sim, e querem contra o governo. O governo, temos que desenvolver, temos que botar a indústria. Muitas vezes invadir territórios indígenas. E essa galera não aceita isso. E qual é que é a medida que o governo visa para eliminar? Literalmente,